Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Anthony aqui para concluir a aula do terceiro ano, a aula de ontem que a gente iniciou falando de volume do cone. Então hoje a gente vai concluir, vai responder mais questões, aprofundar um pouquinho aí a resolução de exercícios para vocês. Mas antes de começar, se inscreve aí no canal do EducaPE e segue o perfil do EducaPE nas redes, beleza? Então, ativa o sininho de notificação para receber aí as novidades do EducaPE. E se você é aluno da Rede Pública de Pernambuco, baixa o aplicativo do Conecta aí para assistir essa aula, participar com a gente do chat ao vivo e sem consumir teus dados móveis. Você assistiu ao vivo e as aulas gravadas sem consumir os dados móveis. Agora, para isso, baixa o aplicativo do Conecta aí, beleza? Então, vamos para a aula de hoje. A gente já viu aí como é que calcula o volume do cone e algumas propriedades, como área da base, área total e área lateral. E o volume a gente vai aprofundar agora com a primeira questão de hoje. Joga aí na tela a primeira questão. Então, a primeira questão de hoje diz o seguinte, né? A razão é o que, meu povo? Razão é a divisão, tá? Quando você ouvir falar de razão, você deve lembrar da divisão entre dois números. E essa divisão a gente vai representar por uma fração A sobre B, certo? Então, a razão entre a área total, a área lateral mais a área da base, ele ainda colocou entre parênteses o que é a área total. É a área lateral mais a área da base. E o volume, razão entre a área total e o volume de um cone circular reto, cuja medida da altura é 4 metros e a medida do raio da base é 3, é igual a... Olha, ele quer a razão entre... Então, o primeiro valor que ele fala vem na parte de cima, é a área total. E o volume ele fala depois, então o volume do cone. E aí você sabe como é que calcula a área total de um cone. Ele já deu ali área da base mais área lateral, que você pode resumir na seguinte formulazinha: π vezes o raio que multiplica R mais G, que é a geratriz. Tudo isso dividido pelo volume, que é 1/3 de π vezes o raio vezes a altura, o raio ao quadrado, né? Aí, ó, tem um detalhezinho. Ele nos deu o raio e a altura. Ele disse que a altura é 4 metros. Está aí no texto da questão. A altura, 4 metros. E nos deu também o raio, que é 3 metros. Mas repara, essa geratriz eu vou achar onde? Está faltando a geratriz para que tudo fique completo. Lembra que na aula de ontem eu apresentei para vocês que a geratriz, a altura e o raio da base formam um triângulo retângulo, que a gente poderia usar o teorema de Pitágoras, onde a geratriz é a hipotenusa e a altura e o raio da base são os catetos. Então, se você tem aí, ó, raio 3, altura 4, a geratriz vai ser 5, porque esse triângulo retângulo é famoso. Aplique o teorema de Pitágoras e fica aqui, ó, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 9, então 16 mais 9, 25. E a raiz de 25 é 5. Então você achou a geratriz. Pode fazer a substituição. Caso queira simplificar alguma coisa, eu posso cortar o π com π, eu posso cortar esse R daqui com um Rzinho daqui, beleza? Mas se você não quiser, você faz a substituição normalmente. Então vamos fazer sem esses cortes aí. Fica o π, eu vou cortar só o π, tá certo? O raio eu vou substituir. 3 vezes o raio é 3, mais a geratriz que é 5. 1/3 de raio ao quadrado. O π eu já cortei, vai ficar raio ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? O raio é 3. 3 ao quadrado é 9. Vezes a altura. Quanto é a altura? 4. Agora eu vou fazer simplificação sim, tá? Eu vou simplificar esse 9 com esse 3 aqui. 9 dividido por 3 dá 3. Então vai ficar da seguinte forma. 3 vezes, faz o parênteses, 5 mais 3 dá 8, né? E 9 dividido por 3 aqui dá 3. 3 vezes 4. E ficou mais alguma coisa para simplificar. 3 eu corto com 3,
ficou 8 sobre 4, que é 2. Então, essa é a razão que ele pede aí entre a área total, o AT, e o volume é igual a 2. Beleza? Respondido uma questãozinha aí para vocês sobre razão entre área total e volume. Vamos ver a próxima. A próxima é lá do Cefet do Paraná, que ele diz o seguinte: o raio da base de um cone circular reto mede 3. O raio da base, então você já pode listar aqui o raio, mede 3. E o perímetro da secção meridiana mede 16. Olha, secção meridiana, o que danado é isso? A gente já falou em uma das aulas aqui anteriores sobre secção meridiana. Não nessa aula de ontem, mas já falamos sobre cone, né, planificação, elementos, propriedades, e uma delas que foi falada é a secção meridiana. Quando você pega um cone e corta, faz um corte nele passando pelo vértice, que olha para o cone, você vê ali um triângulo, e aquele triângulo é chamado de secção meridiana. Esses lados aqui do triângulo são a geratriz. Eles formam aí a geratriz do triângulo. E essa geratriz, né, elas têm medidas iguais. Então aqui é G e aqui é G. E ele disse que o raio é 3. Lembre-se que o raio é a metade disso aqui, porque tudo forma o diâmetro. Então aqui ó, é 3. O perímetro disso aqui, gente, o perímetro desse triângulo é 16. Ó, aqui você tem o diâmetro, que é 6, né? Então, quando eu somo o G mais o G mais o 6, vai dar o perímetro dessa secção meridiana. E essa secção é igual a quanto? 16. Aí vejam, eu passo o 16 para o outro lado, o 16 não, o 6 para o outro lado. Ele vai ficar menos 6. 16 menos 6 dá 10. E aqui eu somo G com G, que dá 2G. Logo, o G é igual a 10 dividido por 2, que é 5. Você achou a geratriz. Mas para calcular o volume do cone, está faltando uma coisinha. Está faltando a altura. E a altura você vai conseguir, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Triângulo, retângulo. Lembra daquilo que a gente utilizou agora há pouco na questão anterior, que a geratriz ao quadrado, não esquece disso não, ó, é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. G ao quadrado, você tem G na verdade, né? Que é 5. Então 5 ao quadrado dá 25. E eu falei aqui também que esse triângulo é conhecido, né? O triângulo 3, 4 e 5, ele é muito conhecido. E você tem cateto 3, vejam só, cateto 3, hipotenusa 5, o outro cateto vai ser quanto? Ó, só aqui, só para representar para vocês. Um cateto é 3, a hipotenusa é 5, é o triângulo retângulo 3, 4, 5. Se não quiser, use o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, a altura que você quer, mais o raio ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado é 9, fica aqui menos 9, e 25 menos 9 dá 16, e a raiz de 16 é igual a 4, como a gente tinha visto aqui, sem fazer as contas, beleza? Agora eu posso calcular o volume, porque eu tenho o raio e a altura. O volume é 1/3 de π vezes a altura, que é o raio, que é 3, 3 ao quadrado 9, vezes o h, que é 4. Então, 9 vezes 4 dá 36, 36 dividido por 3 é 12 π. Então, esse é o volume deste cone aí, letra D de dado. Beleza? Então, o que fica aqui é o seguinte, para você observar essa propriedade que é importante. Ele deu o raio e a geratriz. A secção meridiana de um cone circular reto é um triângulo isósceles. Se o cone tiver geratriz igual a 2 vezes o raio, a gente vai dizer que é um cone equilátero. Tá? Então vamos para mais uma questão que ele diz o seguinte. Essa questão ela é muito boa, muito interessante, né? Que ele fala aí de um temaki, né? Vocês que gostam aí de comer o sushi, né? Eu particularmente não consumo sushi, eu não sou chegado. Diz o seguinte:
Ó, essas questões, tem gente que diz o seguinte, a questão quando é muito grande, eu parto logo para a parte final. Então vamos partir para o próximo, para essa parte aqui, para ver o que é que diz a questão. Se com essas informações você consegue resolver e descartar esse textozinho introdutório. Um temaki típico pode ser representado matricamente por um cone circular reto em que o diâmetro da base mede 8. Olha, o diâmetro, se o diâmetro mede 8, o raio vai ser quanto? 4. E a altura 10. Então eu já tenho o raio aí, ó. O raio desse cone é 4, porque a metade do diâmetro é a metade de 8. E a altura é 10 centímetros. Tá aí. O que eu preciso para calcular o volume eu já tenho. O raio e a altura. O volume só depende desses dois, do raio e da altura. Sabendo-se que em um temaki típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa do seu recheio, ou seja, 90% do volume. É como preencher um sorvete. Você pega ali a casquinha do sorvete, o volume ali, aquele espaço vazio, vai ser preenchido pelo sorvete. Então você pode calcular o volume de sorvete que tem ali. A mesma coisa com esse temaki. Só que o temaki não preenche todo, né? 90% do volume é de recheio, deve ser da carne do salmão. Que a densidade do salmão é de 0,35 gramas por centímetros cúbicos. Então, para cada 1 centímetro cúbico, eu vou ter 0,35 gramas de salmão. Então, para 1 centímetro cúbico. Aí ele está perguntando a quantidade aproximada de salmão em gramas nesse temaki. Você vai calcular o volume do cone e sabendo que 90% de tudo isso aí é da carne do salmão. Você calcula o volume, faz a regra de 3 simples usando a densidade do volume e pega 90% disso, certo? Então vamos ver aqui. É um cone, 1/3, ele pede para usar π igual a 3, então vezes π, vezes o raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado, vezes 10. Então, 3 com 3 eu corto, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 10, 160 centímetros cúbicos. Imagina o seguinte, se o salmão preenchesse tudo, ficaria mais fácil, né? Mas tem aí o 90%. Então, vamos imaginar que ele preenche tudo, que os 160 é tudo de salmão. Então, faz a regra de 3 aqui simples, multiplica e você vai achar 160 vezes 0,35 e dá 56 gramas. Mas, se o salmão preenchesse todo o cone, mas ele não preenche todo o cone, 90% desse volume é de salmão. Então, você vai calcular 90% dessa massa aqui de 56. Que ele pede aí aproximadamente. Aproximadamente, isso dá 50,4 gramas. Que é mais próximo de quanto? De 50, letra D. Tá aí uma questão contextualizada. Então, aquela ideia que eu passei para vocês de descartar uma parte do texto e ir para o que interessa, para o comando da questão, foi interessante aí para a gente. Então, quem vai fazer o Enem, e as questões têm um enunciado um pouco longo, pode fazer isso, né? Agora, cuidado, se você ler o comando e ele não for conclusivo, você volta para o texto introdutório. Vou para mais um exercício, tá certo? Então, mais uma questãozinha aqui. E agora ele fala o seguinte, essa questão é assim. Em uma lanchonete, um casal de namorados resolve dividir uma taça de milkshake com as dimensões mostradas no desenho. Sabendo-se que a taça estava totalmente cheia e que eles beberam todo o líquido de milkshake, calcule qual foi o volume em milímetros ingerido pelo casal. Adote π igual a 3. Ó, você sabe que tem que calcular o volume, mas no final ele pede para calcular em milímetro. E o volume aqui vai ser dado em centímetros cúbicos, porque a unidade aqui é centímetro. Então vamos lá, 1/3, a gente sabe que é 1/3 de π, aí ele pede para usar π igual a 3, vezes o raio ao quadrado, o raio é metade disso aqui, né? Metade de 10 é 5 ao quadrado,
vezes a altura, que é 20. Então, posso simplificar 3 com 3, quando ele dá π igual a 3, é bom, né? 5 ao quadrado dá 25, e 25 vezes 20, 2 vezes 25 dá 50, acrescenta mais um zero, dá 500 centímetros cúbicos. E isso coincide, tá? Você lembra lá da relação que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros? Você pode usar isso aqui para chegar no centímetro cúbico e ver qual é a equivalência. Mas 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, certo? Então tá aí. Se você tem 500 centímetros cúbicos, você tem 500 mililitros. A resposta é essa, meio litro de milkshake. Questão também muito simples para vocês praticarem aí. Vou para mais uma agora. Vamos responder mais uma questãozinha. Vamos ver essa questão aqui, que ele diz o seguinte, né? Um tanque cônico, ou seja, um tanque em forma de cone. Nessa questão eu vou apresentar uma propriedade interessante para vocês, que ela vem da semelhança entre os triângulos que a gente encontra aí. Você tira essa relação, quem quiser se aprofundar, você vai tirar essas relações usando semelhança de triângulos aí nesses cones. E a razão entre o volume e a área, tá? Então uma grandeza linear e uma grandeza aí com 3 dimensões. Um tanque cônico de eixo vertical e vértice para baixo tem água até metade de sua altura. Se a capacidade do tanque é de 1.200 litros, então a quantidade de água nele existente é de... Então aqui a gente vai ter que fazer aí, usar uma propriedadezinha, que é o seguinte. Você vai usar a razão. A razão entre o volume do que ele está dando... Vamos desenhar aqui o esboço de um cone. Você tem esse cone aqui, é o tanque total. E a água está só na metade aqui, metade da altura. Então, vou chamar aqui de V e o volume do cone grande de V total. Então, a razão entre V, anotem isso que é uma propriedade interessante. A razão entre o volume do cone pequeno e o volume do cone grande equivale à razão entre as alturas, a altura do pequeno e a altura do grande, elevado ao cubo. Então, eu posso pegar aqui, H terceira, dividido por Hzão também, a terceira. Isso aqui acontece sempre, certo? Então, a razão entre o volume do cone pequeno e o volume total é igual à altura do pequeno ao cubo, dividido pela altura do grande também ao cubo. E aí a gente sabe o seguinte, que a altura do pequeno é metade da altura do grande. E aí eu posso organizar isso, dizer que o Hzão é 2 vezes o Hzinho. Isso aqui vai ser importante para a gente fazer a substituição agora. Outra coisa que eu tenho aqui também é o volume total, né? O volume total é de 1.200. Então eu venho aqui, V, que é o volume do cone pequenininho, que é o que ele está pedindo, dividido pelo volume do cone grande, é igual à razão entre as alturas. O Hzinho ao cubo, e aqui, Hzão ao cubo. Quem é o Hzão? O Hzão é 2Hzinho. Então, tudo isso fica ao cubo. Então, V dividido por 1.200 é igual. Olha, H ao cubo, esse expoente 3 vale para os dois aqui embaixo. Vale tanto para o 2 quanto para o H. Então, 2 ao cubo é 8 e H ao cubo fica H a terceira. Simplifico, né? Eu vou cortar aqui, H a terceira com H a terceira. Ficou, multiplica cruzado, lembrando que quem multiplica esse Vzão vai ficar dividindo. Ou então você joga 1.200 lá para cima, vai ficar 1.200 dividido por 8. E 1.200 dividido por 8 é igual a quanto? 1.200 dividido por 8 você pode simplificar. Vou fazer uma forma diferente aqui. Não precisa dividir direto. Você simplifica. Não dá para dividir 12 por 4? 12 dividido por 4 dá 3. Repete os dois zeros. Não dá para dividir 8 por 4? Que dá 2? Então agora é mais fácil dividir 300 por 2 do que dividir 1.200 por 8. 300 dividido por 2, 150. Então essa é a resposta da questão. A quantidade de água
Nele existente ele está perguntando, aqui ó, nessa partezinha menor aí, que é de 150 litros. Beleza? Um tanque cônico de eixo vertical para baixo tem água até metade. A água só está na metade, então corresponde a 150 litros. Próxima questão diz o seguinte, a próxima ela é sobre... Cadê? A próxima questão aqui, troquei aqui, passou, pulou, cadê a próxima? Vamos ver. Pronto. Quarta questão, né? Um copo cheio de chopp é um cone. Ele está dizendo aí que o copo tem o formato de um cone, ou seja, vazio para ser preenchido, cuja altura é o dobro do diâmetro, né? A altura é o dobro do diâmetro. Então vamos lá. A altura disso aí é 2 vezes o diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio, né? Então eu vou representar aqui esse diâmetro por outra cor. O diâmetro é 2 vezes o raio. De onde eu tirei essa informação? Daqui, ó. Cuja altura é o dobro do diâmetro. Se uma pessoa bebe desde que o copo está cheio até o nível da bebida ficar exatamente na metade da altura do copo, a fração do volume total que deixou de ser consumida você vai usar a mesma propriedade que eu falei na questão anterior. O volume que resta dividido pelo volume total é igual à razão entre as alturas, a altura do pequeno dividido pela altura do grande, elevado ao cubo, certo? Só que a altura do pequeno, você já sabe, que é a metade da altura do grande, porque ele disse que o chopp, ele bebe o chopp até ficar a uma altura metade do cone original. Então, se aqui embaixo é agazão, aqui em cima vai ser agazão dividido por 2. E o que mais que tem aí? Ele está querendo saber qual é o volume que deixou, né? Então, eu vou chamar aqui volume total e volume do menor. Então, V dividido por V total é igual. Este Hzinho a gente sabe que é Hzão dividido por 2. Tudo isso dividido por H e elevado a 3. Resolvendo aqui, ó, V dividido por V total igual. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, simplifica os H's. Quando você cortar os H's, vai ficar 1 meio elevado a 3. E 1 meio elevado a 3 equivale a 1 oitavo. Então aqui, ó, é 1 oitavo. E agora eu pego esse volume total e jogo para lá, multiplicando, né? Então vai ficar, ó, V total é dividido por 8. Ou seja, o volume que está no chopp corresponde a 1 oitavo, o volume que está no copo, né? Equivale a 1 oitavo do volume total. Ó. 1 oitavo vezes o volume total. Como a gente pegou aqui o volume que ainda está no copo, é a partezinha de baixo, e tudo que foi consumido está para cima. Então, o que resta é 1 oitavo do volume total. Tá? Então, aqui, ó, só para explicar melhor através de um desenho. Está aqui o copo de chopp, ele tomou até que a altura ficasse metade do Hzão até aqui. Então, daqui para lá está cheio. E daqui para cima ele já bebeu. Então, o que resta aqui é 1 oitavo do total. 1 oitavo do total, alternativa letra Z. Certo? Vamos para mais uma? Tem mais uma questão? Tem mais um exercício? Mais uma questãozinha? Essa questão aí é bem tranquila. Ó. Vejam a questão. De novo, eu estou mexendo com duas figuras de formatos diferentes. Na aula anterior, na aula de ontem, eu apresentei para vocês um cone agregado com um cilindro, um cone inscrito em um cubo. Agora aqui é o seguinte, uma estrada em obra de ampliação tem no acostamento 3 montes de terra.
todos em formato de cone circular reto, de mesma altura. Então, olha só, aqui, ó, você tem um cone circular reto aí, todos de mesma altura. A altura do cone mede 1 metro e o diâmetro da base mede 1. Se o diâmetro é 1, o raio é 1 metro, certo? Então, sabe-se que a quantidade total de terra é suficiente para preencher completamente, sem sobra, um cubo, cuja aresta mede x. O valor de x é... Vamos calcular primeiro o volume do cone. O que é que ele está dizendo? Que esses 3 montes de terra, quando eu junto o volume, dá exatamente o volume de um cubo. Então aqui, ó, o volume do cone vai ser 1/3, o π é 3, a altura é 1, o raio também é 1 ao quadrado, ó, 1 ao quadrado vezes 1 e dá 1. Como são 3 desse, então você tem na terra aí, a terra tem 3 metros cúbicos de volume. E o cubo tem volume exatamente igual a isso. Como é que calcula o volume do cubo? A aresta elevada a 3. E isso é igual a 3. E para calcular essa aresta, pega esse expoente 3 e passa como raiz. Então a aresta do cubo aí é raiz cúbica de 3. E isso encontra-se na letra B de bola. Beleza? Então tá aí mais uma questãozinha para vocês. Corta aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho. Ó, de novo, mais uma questãozinha simples para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.